Convido a todos e todas para que abram as suas Bíblias comigo na Epístola de Paulo aos Romanos, em seu capítulo de número 9, versos 14 ao 24. Epístola de Paulo aos Romanos, em seu capítulo 9, versos 14 ao 24. Na verdade, uma retificação, é verso 19 ao 24. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Não é preciso viver muito tempo para percebermos que ninguém é uma unanimidade. Não importa qual seja a pessoa, nem a dimensão dos seus feitos, jamais nenhuma pessoa será unanimidade. Para explicar esse ponto, por exemplo, eu faço lembrança a dois grandes presidentes brasileiros. Por exemplo, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é visto como alguns como um grande ditador que governou o Brasil por vários anos, no período chamado Estado Novo. Mas alguns defendem o seu legado por causa das várias leis trabalhistas que ele rendeu ao povo. Há muitos ainda mais idosos que lembram do período varguista. Há também Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, por aqueles que admiram o seu trabalho, lembram-se dele como aquele que tirou do Rio de Janeiro o direito de ser capital e construiu Brasília. 50 anos em 5 era o seu ditado. Mas aqueles que criticam o trabalho de Juscelino veem nele aquele que inaugurou uma profunda dívida internacional. Por causa do seu trabalho, ele acabou trazendo muitas dívidas para o Brasil. Enfim, nenhuma pessoa é unanimidade. E nesta lista podemos colocar até mesmo a pessoa do nosso próprio Deus. Nesse texto, nós encontramos Deus sendo criticado e também sendo defendido. O assunto ainda é a predestinação. Este assunto tem estado presente nesses domingos de várias maneiras. Nós vimos a predestinação pela perspectiva da Trindade, onde mostramos, por meio da primeira epístola de Pedro, no seu capítulo 1, versículo 1 e 2, a predestinação promovida pelo Pai, executada pelo Filho e santificada pelo Espírito Santo, que santifica os eleitos e eleitas de Deus. No último domingo, nós vimos a predestinação pela ótica da justiça, onde vimos que é defendido o direito de Deus, no exercício da sua livre vontade, utilizar a misericórdia para com os eleitos, e aí o apóstolo Paulo se utiliza da figura de Moisés. Assim também como a justiça reserva a Deus o direito do exercício do seu julgamento, reservando para Faraó a devida justiça, recebendo a paga
pelos seus pecados. E hoje nós vemos aqui nesse texto a predestinação de novo sendo revisitada, mas pela reação que deve causar a nós. Como no último texto nós vimos o que podemos chamar de dupla predestinação, Deus predestinando os justos para a salvação e os ímpios para a perdição, nesse texto nós vemos a dupla resposta ou a dupla reação, tanto do ímpio como do justo. E a pergunta é: como você reage à doutrina da predestinação? A qual grupo você pertence? Para que você possa se identificar, nós primeiro precisamos identificar quem são esses grupos e quais são as suas reações. Bom, os grupos são apenas dois, os ímpios e os justos. Vamos observar no texto como é que é a reação dos ímpios. Versículo de número 19 diz assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade. Neste pequeno segmento, nós vemos o diálogo de duas pessoas. Primeiro, o apóstolo Paulo dando voz a um crítico. Que se queixa, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade. Este homem que está questionando o apóstolo Paulo representa o ímpio. E ele retrata a indisposição do ímpio pela maneira que trata a maneira como Deus requer de nós obediência, no caso de Faraó, dizendo que Deus está se indispondo de maneira queixosa. Ou seja, Deus, ele pode ser resumido todo aquele conflito que teve com Faraó, no Êxodo, como se fosse uma queixa. E não só apenas isso, o ímpio também acusa a Deus de incoerência, porque diz assim na segunda pergunta: quem é que pode resistir à sua vontade? Então, precisamos pensar nessas duas perguntas e nessas duas provocações. Primeiro, reduzir a exortações que Deus submeteu ao Faraó para que deixasse os israelitas saírem do Egito a apenas uma queixa, no mínimo é leviana esta afirmação. Por quê? Queixa? Ora, meus irmãos e irmãs, todos nós que temos um conhecimento, por mais simples que seja, da história do Êxodo, nós sabemos que não podemos reduzir todas as insistências que Arão e Moisés, juntamente com todos os anciãos de Israel, faziam para que deixasse Faraó, o povo de Israel sair, reduzir todo aquele processo das 10 pragas, do mar se abrindo, apenas a queixa. Isso com certeza demonstra que esse crítico é uma pessoa, no mínimo, leviana, sem consideração, tentando reduzir o direito de Deus, exigir das pessoas a sua ação como queixa. Meus irmãos, Deus é retratado nesse texto como um tipo de títere. Você sabe o que é um títere? Títere é aquela pessoa responsável por ficar segurando as linhas de um boneco de corda. De uma maneira sagaz, este crítico tira a culpa de Faraó e coloca a culpa em Deus, retratando o Faraó como alguém inocente, vítima, e Deus como aquele que é, na verdade, o agente de tudo. Esse é um argumento muito enganoso e sutil. E nós precisamos ficar atentos para esse tipo de coisa. Devemos lembrar que Faraó estava sob os desígnios de Deus, como foi dito nos últimos domingos, assim como Judas, ele era um agente responsável pelas suas ações. Nós vimos que Jesus Cristo considerava Judas como culpado pela sua traição. Ai daquele por quem, pelas mãos do que o Filho do Homem vai. Preferível é que não tivesse nem nascido. Ou seja, Jesus, ele considerava Judas um agente responsável. Assim também como o apóstolo Pedro considerou os contemporâneos, diz Jesus, a responsabilização da crucificação. Pedro, no seu primeiro sermão em Atos, diz: vocês mataram o Filho de Deus. Pelas mãos de iníquos, o Senhor fez cumprir o seu
desígnio, mas aqueles homens eram culpados, a tal ponto que eles perguntaram a Pedro: e agora, o que faremos nós? E Pedro responde: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos aqueles contemporâneos de Cristo, que foram os algozes da sua crucificação, mais de 3.000 almas foram convertidas naquele dia. Mas aqueles homens eram responsáveis pelo que aconteceu. Então, esta queixa que aparece no texto, ela tenta reduzir a Deus e o seu caráter de uma maneira muito sutil e sagaz. Por isso, a réplica do apóstolo Paulo é bastante dura, com 3 perguntas incisivas. Veja lá, continuando o texto: quem você pensa que é para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar: por que me fizeste assim? Não tem o oleiro direito de fazer com a massa um pote para uso especial e outro para uso comum? Com essas 3 perguntas, o apóstolo Paulo coloca o crítico no seu devido lugar, apontando primeiro que todos somos criaturas de Deus. Aqui, meus irmãos e irmãs, vale nos lembrar, geralmente nós temos uma opinião favorável demais ao nosso próprio respeito. Valorizamos muito a maneira de pensarmos e de sentirmos o mundo, como se apenas esta estivesse correta. Há, por exemplo, um determinado teólogo que diz assim: todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Com esta frase, esta pessoa tenta valorizar todos os pontos de vista como legítimos. É uma frase bonita, mas é uma frase não realista, porque não é assim que a vida funciona. Por exemplo, quando nós estamos num avião, o olhar do piloto é com certeza superior ao olhar dos tripulantes, daqueles que estão sendo conduzidos por ele. Afinal de contas, o piloto foi instruído e tem uma opinião definida de como deve pilotar o avião, e não os passageiros. De maneira semelhante, o olhar do cirurgião é muito superior ao olhar daqueles que vão ser objeto da cirurgia, dos pacientes. Não são pontos de vista iguais. O ponto de vista do piloto e o ponto de vista do cirurgião são muito superiores ao do passageiro e ao do paciente. Por isso devemos tomar cuidado com alguns argumentos, como destes queixosos do texto, que parecem verídicos, mas não são. São argumentos sagazes, e dentro desses argumentos existe uma contaminação, que nós só perceberemos se olharmos de maneira mais detida, uma análise um pouco mais profunda. Por isso nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos e irmãs, com todos aqueles que tentam fazer das suas opiniões as suas próprias bandeiras e pensar que nós devemos também fazer a nossa opinião como uma bandeira maior e melhor. Nem sempre podemos estar errados, em várias situações estamos, e não há problema nenhum nisso, contanto que não seja algo direcionado com a própria vida. Precisamos entender, meus irmãos e irmãs, que a despeito da nossa compreensão, da nossa opinião, da maneira que sentimos a vida e pensamos a vida, precisamos lembrar que nós somos criaturas de Deus, somos limitados. Há uma frase que capta bem este espírito. Sempre devemos lembrar que há um Deus e que você não é Ele. Nós não somos Deus. E por não sermos Deus, nós não sabemos de fato o que está acontecendo em sua profundidade. Nós não somos Deus e por de fato nós não sabemos onde os nossos passos irão nos levar no final das contas. A nossa maneira de avaliar os outros e a nós mesmos é muito mais limitado do que nós gostaríamos. Essa réplica também do apóstolo Paulo demonstra algo que não pode fugir do nosso horizonte. Deus possui direitos sobre nós. E o contrário não é verdadeiro. Nós não podemos desafiar o controle de Deus
acerca da vida de cada um de nós. Nós precisamos lembrar de onde nós estamos situados. Deus é o Criador, nós somos criaturas. Deus é o Pai, nós somos os filhos e filhas dele. Deus é o soberano Rei, nós somos seus súditos e súditas. Deus é o Senhor e nós somos seus escravos e escravas. Existe uma grande diferença qualitativa entre nós e o Criador. Existe uma grande distância entre Deus e nós, que não pode ser diminuída porque simplesmente nós gostamos de Deus. Não podemos confundir amor com aproximação ou igualdade. Deus é um ente diferente de nós e nós jamais conseguiremos compreender como funciona a mente divina. Isso deve sempre estar dentro do nosso horizonte, a fim de nós não elevarmos as nossas opiniões para tentar colocar Deus no banco dos réus, que é isto que Paulo está se queixando desta pessoa. Por isso, meus irmãos e irmãs, fiquemos no nosso lugar. Esta é a reação do ímpio. Voltada para ela estão essas correções. Mas vamos ver agora a reação dos justos, que continua no verso 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Aqui, meus irmãos e irmãs, a reação do justo é diferente da do ímpio. Perceba que mudou aqui a perspectiva. O ímpio está sempre muito preocupado com sua localização, com as injustiças que ele pode sofrer, com seu direito ser dilapidado. Mas o justo olha para Deus, ele olha para o Senhor e ele vê como Deus é longânimo. As Escrituras não nos faltam exemplos acerca disso, de como Deus suportou situações difíceis a fim de cumprir o seu julgamento. Devemos nos lembrar, por exemplo, que Deus suportou muito a figura de Caim, que matou Abel. Deus suportou aquela injustiça e presenciou toda aquela situação. Assim também como Deus suportou a morte de Nabote pelas mãos de Jezabel e Acabe. Assim também como Deus suportou a morte injusta de muitas crianças sendo mortas por Faraó. Devemos nos lembrar que isso é registrado no livro de Êxodo, um grande morticínio, uma tentativa de subordinar uma raça sobre a outra por meio das mortes de criança, algo terrível. Mas aí Deus então ele começa a aplicar a sua justiça. A Caim, que foi quem matou o seu irmão, foi o primeiro homem a ser sentenciado de uma maldição. Primeira pessoa a qual Deus o chama de maldito, e a vida toda teve que suportar isso. A Jezabel e Acabe, que mataram um homem de maneira injusta, também tiveram por Deus sentenciado seus próprios homicídios ainda em vida, Deus dizendo que os iria matar porque incorreram em tamanhas atrocidades. E o que dizer de Faraó, que matou tantos os primogênitos de Israel, mas também teve o seu primogênito tirado pelo próprio Deus. Deus foi injusto com estas pessoas? Deus foi injusto com Caim? Deus foi injusto com Acabe e Jezabel? Deus foi injusto com Faraó? De maneira nenhuma. Estes homens receberam a devida justiça do Senhor, que por determinado tempo teve que suportar a impiedade dessas pessoas até que a sua justiça fosse aplicada. Por isso, meus irmãos e irmãs, enquanto o ímpio olha para si próprio e para o seu espaço apenas, o justo ele olha para Deus e vê em Deus longanimidade. No grego a expressão é macrotimia, ou seja, uma grande paciência. Deus suportando por tempos estas pessoas ímpias, promovendo atrocidades a fim de que elas sejam julgadas por Deus. O Senhor é misterioso. Nós não sabemos por que certas situações neste mundo caminham, cavalgando, aparentemente de uma forma livre, mas nada escapa do julgamento do Senhor. Lembremos do seu julgamento dito a Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis.
quando o Senhor disse que daria a terra de Canaã à descendência de Abraão, mas que não faria isto ainda, porque por fazê-lo teria que desalojar os cananeus. E o que disse o Senhor a Abraão? A medida da injustiça dos cananeus ainda não está completa. Portanto, Deus, ele não é arbitrário, Deus não é tirânico, Deus age da maneira justa, a fim de dar a cada um segundo o seu querer, a uns justiça e a outros misericórdia. Os justos olham para Deus, primeiramente, e veem nele uma grande paciência e um grande sofrimento. Continuando no verso 23, diz assim ainda: a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Meus irmãos e irmãs, aqui um outro olhar do justo em relação ao ímpio, em como são diferentes. Enquanto o ímpio vê tirania e vê incoerência, o justo, ele vê não apenas a grande longanimidade, que é a paciência de Deus, mas o justo também vê a misericórdia do Senhor, e como ele é misericordioso para com os seus. Nunca é demais relembrar-nos que nenhum de nós que está aqui pode, se Deus acaso levasse a cabo a sua justiça e nos colocasse ao nosso devido lugar, todos nós iríamos para o inferno. Nós só não iremos para lá, porque nós temos um mediador que morreu em nosso lugar. Mas não pense diferente. Todas as pessoas nessa terra merecem o inferno. Os justos olham para Deus e dizem: Deus é grande em misericórdia, porque todos nós merecíamos o inferno, mas Ele decidiu tirar alguns de lá. E o que nós devemos celebrar? A misericórdia de Deus? É claro, nós não devemos questionar porque outros não vão. Quando somos convidados a uma festa, a uma grande festa, nós agradecemos o seu anfitrião por termos convidado. Nós não repreendemos o nosso anfitrião por não ter convidado outras pessoas. Nós não temos o direito de convidar as pessoas porque a festa não é nossa. A festa é de Deus. É incoerente nós acusarmos, ou alguém sequer pensar em acusar a Deus, porque Ele não usa a sua misericórdia para com todos, uma vez que a misericórdia é dEle. O exercício da sua misericórdia é livre. E nós não podemos ter poderes sobre o nosso anfitrião, que convida aquele que quer e rejeita aquele que quer. Nós devemos celebrar a sua grande misericórdia por ter nos escolhido. Afinal de contas, meus irmãos e irmãs, não podemos esquecer que no inferno ninguém estará lá dizendo: Senhor, eu estou aqui injustamente. Todos estão lá justamente. Alguns pensam assim: mas e aqueles que não ouviram a mensagem do Evangelho? Estarão lá injustamente? O Senhor levará a sua palavra a todos aqueles que deseja salvar. Não há nenhuma pessoa que vá para o inferno que não mereça estar lá. Às vezes o discurso missionário, ele vai por caminhos enganosos. Os maiores missionários que a história cristã já viu foram calvinistas. Cito, por exemplo, David Livingstone, que fez um grande trabalho na África. Um trabalho que comoveu a tantos, que quando ele morreu, o povo africano teve que deportar o seu corpo, que foi requisitado pela Inglaterra, mas cravou uma expressão que está marcada na história. O corpo de David Livingstone vai para a Inglaterra, mas o seu coração fica na África. Pegaram o coração do corpo de Livingstone e enterraram na África, porque reconheceram a sua grande contribuição para as missões. O missionário calvinista, ele vai em direção às pessoas para que o Senhor seja mais glorificado aonde quer que ele vá. O motivo das missões não é o amor pelas aulas como fim em si mesmo. O amor pelas missões é o amor à glória de Deus, porque eu quero ver
o nome do Senhor mais glorificado. É por isso que irei estender e gastar a minha vida nas devoções a missões. O amor não é um amor voltado aos homens pecaminosos, mas é um amor voltado ao Senhor, para que o nosso Senhor seja mais glorificado. É por isso que nós evangelizamos. Nós não evangelizamos para salvar, porque em nosso poder não há salvação. Se Deus endurecer o coração da pessoa, jamais ela conseguirá entender e ter acesso ao Evangelho. Se alguém se converteu, é por mérito e obra do Espírito Santo, que permitiu que por meio da palavra pregada, o Espírito então despertasse em seu coração o desejo de salvação. É a palavra de Deus, juntamente com o Espírito Santo. Nós somos apenas um instrumento de Deus para isso. Devemos desejar ser instrumento. Devemos desejar trabalhar em missões e evangelizar, mas sempre tendo em vista que todas as pessoas que vão para o inferno, elas estão destinadas a isso segundo o critério de Deus. Nenhum que for para lá poderá dizer que Deus agiu de maneira injusta. Meus irmãos e irmãs, é claro que este texto poderia ser explorado muito mais, mas eu quero considerá-lo à luz de uma ilustração que nos desafia a estudarmos a predestinação mais. Esta história que eu vou dizer agora, quem conta é Solano Portela, em seu livro Os 5 Pecados dos Calvinistas, um livreto muito simples, e dentro desse livreto ele conta uma história de um casal puritano que estava nos Estados Unidos, por volta do seu século XVII, onde estavam sendo colonizados ainda os Estados Unidos. E eles estavam morando em uma aldeia pouco distante do vilarejo, e em volta estava apinhado de ursos devoradores de homens e animais. E o puritano então se prepara para ir para a cidade, coloca a sua melhor roupa, pega a sua espingarda, arma ela e começa a sair de casa. Então a mulher diz assim para ele: ó, marido, para que você está levando esta espingarda? Se você estiver predestinado a ser devorado por um urso, você devorado será. E o homem então, com uma paciência puritana, disse assim: ah, mulher, como você diz isso? E se por acaso eu encontrar um urso que está predestinado a levar um tiro pela minha espingarda, como é que vai acontecer? Meus irmãos, eu sei que esta história é um tanto quanto exagerada, Solano Portela diz isso mesmo em seu livro, mas ela fixa 2 pontos importantes. A predestinação não é fatalismo. Deus tem uma vontade decretiva. O que é a vontade decretiva de Deus? Deus decretou todas as coisas. Isso pertence ao seu ser. Isso pertence à sua grandeza. Reconhecer isso é reconhecer parte dele, é ver nele alguém muito maior do que nós, é ter um senso de humildade e modéstia diante do Criador, a qual nós sempre seremos as suas pequenas criaturas. Ao mesmo tempo, Deus deu ao homem e às mulheres a sua vontade prescritiva, que são as Escrituras Sagradas. Nós sabemos o que devemos fazer. Nós sabemos que devemos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor revelou pela sua palavra. Esta é a vontade prescritiva. Devemos viver nesta terra conforme os ditames do Senhor, amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo como a si mesmo, nos guardando da idolatria, guardando o nome do Senhor, cultivando a nossa apreciação pelo dia do Senhor, preservando a vida das pessoas, guardando os nossos casamentos, não roubando, não falando mal de ninguém, não desejando as coisas dos outros. Isso está nos 10 mandamentos. Esta é a vontade prescritiva do Senhor. E nós devemos nos contentar com isto e viver de acordo com isso. Um outro texto que nos ajuda a entender isso é o naufrágio do barco do apóstolo Paulo. Quando Paulo está indo para Roma, ele é avisado por Deus que esse barco, ainda que esteja indo a pique, Deus preservaria as vidas. E o que ele faz? Fica de braços cruzados? De forma alguma. Ele começa a dialogar com um, convencer o outro, dizer que não deveriam sair do barco. Por quê? Porque dentro do seu nível de ação é o que ele deveria fazer. Deus
governa todas as coisas, determinou e predestinou todas as coisas. Esta é a ação do Criador. Nós iremos atuar de acordo com os nossos poderes, de acordo com as nossas circunstâncias, de acordo com as nossas responsabilidades, para que não sejamos tidos por Deus por culpado. Deus tem toda a glória e o louvor por isso. Nós temos a responsabilidade de viver de acordo com os seus ditames. E sabendo disso, podemos ter certeza que alcançaremos as misericórdias do Senhor, como o Senhor mesmo disse, que nós somos já objetos. Que Deus nos abençoe. Amém.